Então, pessoal, vamos agora rapidamente a uma dica para você. Nós vamos falar com você, jovem, você, rapaz, você, moça que está aqui, sobre você. Vamos falar sobre você. Porque você tem tudo para ser diferente. Eu estava ali assistindo um pouquinho do evento antes de chegarmos aqui e pensando, meu Deus, se na sua idade eu tivesse tudo que vocês têm agora, toda essa oportunidade de ter o acesso às coisas de Deus, aos conhecimentos, aos conselhos, aos conteúdos, tudo que você precisa para ser um jovem muito, muito além, muito à frente do que os outros jovens aí fora. Olha, eu teria agarrado isso com unhas e dentes, porque o pouco que tinha eu agarrei. Se eu tivesse mais, eu teria agarrado também. E vocês têm tudo para serem uma geração não perdida, como dizem por aí. Ah, essa geração está perdida, geração da internet, geração isso, geração aquilo. Mas vocês aqui do FTU, eu falo vocês do FTU, têm tudo para ser a geração vencedora, a melhor geração, se vocês aproveitarem o que está sendo oferecido a vocês. A geração mais forte, a geração que não vai precisar errar para aprender, a geração que tem a palavra de Deus mais disponível. Você assiste a palavra de Deus, né? A nossa geração não assistiu a palavra de Deus. Vocês assistem, vocês ouvem muito, vocês têm várias pessoas aqui envolvidas no FTU que são como pais e mães para vocês. Então, vocês devem agarrar com todas as forças. Olha, é um privilégio, você deve apreciar isso muito. Mas não só apreciar, é legal, não, você deve participar. Você deve ser ativo, sabe? Porque outros não têm. Vocês do FTU têm, mas a maioria não tem isso que vocês têm. A maioria não sabe isso que vocês sabem. A maioria aí fora está sofrendo. E não tem ninguém para falar com elas, porque elas não vão ouvir o tiozão e a tiazinha. Eles vão ouvir vocês, lá na escola, né? Lá na sala de aula. Aquela menina, aquele menino, ele vai ouvir você. Então, você pode levar o que você tem recebido para eles. E isso começa a fazer uma corrente que o próprio Deus abençoa, que é o que Deus fez em nossas vidas. Na nossa época de adolescência, nós não tínhamos nada disso. Eu menos ainda, porque na minha época nem escolinha praticamente tinha, nem IBI tinha. Então, eu tive que aprender tudo com a minha mãe, que é o que vocês, inclusive, viram ali no vídeo do Godlywood School. Viram? Tudo aquilo ali é o que eu aprendi com a minha mãe. Hoje nós temos uma escola para ajudar as meninas a terem o que eu aprendi com a minha mãe, que a maioria das mulheres não tem mais, não tiveram com as mães, porque suas mães também não tiveram. Então, poxa, você tem tanto, né? Deus tem dado tanto para você. Nós não tivemos isso, mas aí Deus viu no nosso coração que a gente queria dar para os outros o que Ele dava para a gente. E o que Ele me deu? Ele deu uma família. O que Ele deu para o Renato? Deu para o Renato razão de viver. Ele vinha de uma família destruída, ele não teve a família, mas Jesus deu para ele uma razão de viver. Então, a partir desse momento, nós começamos a dar a nossa vida para Ele, servir a Deus. E Deus, então, foi nos dando também. Então, hoje, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é consequência dessa corrente que tem acontecido. Então, olha para cá, por favor. Você tem o potencial, você tem a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente. Mas para isso você não pode ficar olhando para os outros. Você não pode ficar
esperando por ninguém e nem ficar olhando para ninguém. Eu lembro que na escola, quando eu tinha a sua idade, eu gostava muito de estudar, eu gosto muito de estudar, me aplicava, e eu ouvia muitos professores falarem que a gente tinha que lutar para que a escola fosse o melhor, que a gente tinha que lutar para que o governo pudesse fazer alguma coisa melhor pelas escolas, fazer uma coisa melhor pela juventude, etc. Então, vinha uma palavra, uma conversa de que a escola ia me ajudar, o governo ia me ajudar, alguém ia me ajudar. E depois do tempo que passou, eu entendi, eu descobri que ninguém está vindo me ajudar. Não é que eu sou contra governo, contra a escola, não, que as escolas sejam as melhores, que o governo possa fazer o melhor, mas preste atenção, você que tem que cuidar de você. A sua vida depende de você. Você pode ter o melhor ensinamento, como você está tendo aqui, você pode ter os melhores pais, ou os piores pais. Se você decidir que você vai seguir o caminho certo, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Se você não teve a oportunidade de estar numa boa escola, ou você não teve o pai presente, você não teve condições financeiras, seus pais não tiveram condições financeiras para te dar o que você queria, nada disso impede você de ser uma pessoa melhor, vencedora, se você não ficar esperando por ninguém e nem olhando para ninguém. Você não pode ficar olhando para ninguém. Olhando para ninguém, que eu quero dizer o seguinte, é você ficar tentando copiar, você ficar tentando imitar, ou se comparar. Eu queria ter a roupa da pessoa, eu queria ter o celular daquela pessoa, eu queria ser igual àquela pessoa, o cabelo, os olhos. Tudo isso que você faz é perda de tempo, porque você nunca vai ser a outra pessoa. Você nunca vai ser aquela outra pessoa. Então é desperdício, é jogar tempo fora. Ficar se comparando, olhando para outra pessoa, esquece a outra pessoa, foque em você. Foque em você e não espere nada de ninguém. Não espere. Não espere que o professor, a escola, a mamãe, o papai, ninguém vai te ajudar. Ainda que alguém te ajude, mas se ajudar é bônus. Se ajudar é extra, ótimo. Alguém me ajudou, que legal, fui abençoado. Mas não espere que alguém vai te ajudar. Porque se você ficar esperando, você vai chegar aos 15, aos 18, aos 20, como muitas pessoas estão hoje, aos 30 e poucos anos, 40 anos, ainda esperando alguém chegar para ajudá-las. Ainda reclamando, porque o governo, porque fulano, porque o patrão, porque está sempre esperando alguém vir ajudá-lo. E não é por aí. Você tem que olhar para você. Você tem que entender, você já tem o que você precisa. Você tem Deus em primeiro lugar. Você tem uma cabeça, um cérebro, uma inteligência, que se você colocar para funcionar, se você não deixar o seu cérebro ficar enfiado no celular, como se estivesse numa geladeira, num freezer, congelado, mas ao invés disso, você usar o seu cérebro para colocar em prática as coisas boas que você aprende, estão aí para você aprender, então você vai ser um jovem e um adulto lá na frente, diferenciado, à frente da sua geração. Mas você não pode ficar esperando por outros e nem olhando para os outros. É isso. Coloque isso no seu coração, na sua cabeça. Não fique esperando que alguém vai ajudar você. Toda ajuda que você precisa está aqui, no fim dos seus braços, as suas mãos. No final de cada braço, você tem uma mão. Se você está esperando assim, ninguém me estende a mão, você tem duas no final dos braços. Olha aí, levanta aí. Você tem? Você tem? Então você já tem duas mãos para te ajudar. Você está dizendo assim, ninguém me dá uma mãozinha. Você tem duas. Conte com as duas. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem um cérebro aqui, na cabeça. Como meu pai dizia, cabeça não é só para usar chapéu. Amém? Cabeça não é só para usar chapéu. Cabeça é para pensar. E você tem que aprender a pensar. Se você usar a sua cabeça
e não esperar pelas mãos de ninguém, você vai arrebentar. Você vai colocar a cabeça em Deus, vai focar em você e vai andar no caminho reto. Não vai ficar olhando para os outros, seguindo a vida dos outros, os exemplos dos outros, porque se você fizer isso, você vai cair no buraco como os outros estão caindo aí fora. Nós fizemos isso, inclusive eu diria, Renato, que eu olhei sim para as pessoas, eu olhei, até hoje eu olho, mas eu olho e falo assim, eu nunca quero fazer isso. Então, desde a idade de vocês, eu olhava para as meninas na escola e eu via, e eu falava, eu não quero ser assim, eu não quero passar por isso, eu não quero precisar fazer essas coisas, eu não quero. Então, eu olhava e eu falava para mim mesma, ninguém precisou falar isso para mim, eu falava para mim mesma, eu não quero ser assim, eu não quero ser uma menina assim, eu não quero ter um monte de namorado, eu não quero isso. Eu não quero conhecer o mundo, eu não quero conhecer o mundo. Eu não preciso conhecer o mundo para saber que ele não presta. Eu não preciso usar isso, experimentar aquilo para saber que aquilo ali não é bom. Eu não preciso disso. Então, eu olhei sim, e até hoje eu olho e eu falo comigo mesma. Eu não preciso disso. E Deus tem me honrado. Deus honra, porque quando você se separa do que todo mundo está indo para um lado, né? Todo mundo está indo para um caminho. A maioria das pessoas está indo para um caminho. E você fala, não, eu não quero ir por esse caminho. Eu não vou ser assim, como as outras meninas da minha escola, como as outras meninas que fazem isso. Eu não vou ser. Você já chama a atenção de Deus, porque Deus pensa assim, bom, então ela quer me conhecer. Porque ela não está querendo conhecer o mundo, então ela quer me conhecer. Então, Ele mesmo providencia o momento que você tem um encontro com Ele. Então, eu lembro que um dia, eu estava na escola e eu sofria muito bullying, porque eu não falava a língua direito, e eu estava fora do Brasil, e lá naquele lugar, a gente morava em Nova York, e eles eram muito preconceituosos com latinos, com brasileiros, com hispanos e tudo. E aí eu sofria muito bullying, e um dia uma menina, com raiva de mim, falou que ia me bater. Ela falou, olha, eu vou bater em você. Vou bater em você, chamou lá as outras meninas, começaram e eu, acabou a aula, né, e eu morrendo de medo de apanhar, porque eu nunca tinha apanhado na escola antes, eu não sabia bater, eu não sabia fazer essas coisas, né. E aí eu peguei logo os meus livros, rápido, né, no locker, e saí correndo, entrei no ônibus, e fiquei, ai Jesus, Jesus, me guarda aqui, deixa essa menina. Aí ela apareceu do lado de fora do ônibus, e ela começou a fazer assim, ó. E eu lembro que e agora? O que vai ser de mim, né? Não tem ninguém para me defender. E ali, naquele momento, eu falei com Deus, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou voltar para essa escola amanhã? Tem aula. Né? E os meus pais também não podiam me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Aí ele falou comigo pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez, aos 12 anos de idade, Deus falou comigo. E ele falou assim, ora assim, Senhor, tem misericórdia dela, porque ela não sabe o que está fazendo. Aí eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia dela, porque ela não sabe o que está fazendo. Eu orei. E você sabe que no dia seguinte eu fui para a escola morrendo de medo, ela não estava lá, no outro dia ela não estava lá. E de repente passou uma semana, e a menina sumiu da escola. E eu fui procurar saber, né, para ver, né, até quando eu estava livre, né, de apanhar dela, porque ela era perturbadinha mesmo, ela batia nas meninas. E aí falaram, olha, ela foi expulsa da escola. Ela foi expulsa porque pegaram ela com drogas. Então aquilo ali foi a minha primeira experiência com Deus. Mas por que ele falou comigo? O que eu tinha de especial? Não tinha nada de especial, mas eu fazia isso que o Renato falou, eu olhava
para elas, para as outras meninas, e eu falava, eu não vou ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero entrar dentro desse perfil que todas as meninas da minha idade entram. Eu não quero assim. Eu quero ser diferente. E ele, então, pôde falar comigo. Eu tive ouvidos para ouvir a voz dele. E eu recomendo, eu te... Como é que fala? Eu te convido para fazer o mesmo com ele. Para hoje você falar assim, eu não vou ser mais uma menina de 12, 13, 14 anos. Na minha escola, na minha casa, na minha vizinhança. Eu não vou ser mais, não quero. Eu quero ser diferente. E você pode ter certeza que Deus vai vir ao seu encontro. Quando você, para encerrar, quando você não souber o que fazer, você estiver assim, meio perdido, o que eu faço nessa situação? Como ela, né, vai me bater, o que eu faço? Ó Deus, o que eu faço? Ela perguntou. Pergunte, no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Na minha situação, se ele estivesse aqui agora, o que ele faria? Pergunte e pense na resposta. Peça a Deus para te falar, Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Pergunte mesmo, com sinceridade, fale com Deus. E depois aguarde em silêncio a resposta. Você fecha os olhos e pense na resposta, o que o Senhor faria no meu lugar? A resposta vai vir para você, Ele vai responder a você. Ele vai te dizer o que você tem que fazer em relação aos seus pais, em relação aos colegas da escola, em relação a si mesmo, seus conflitos, suas dúvidas. Ele vai responder a você. Então guarde isso com você. Amém? Tá certo? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos, põe as mãos no coração aí agora. Deixe-me fazer uma oração para você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por todos os jovens que estão aqui e seus respectivos pais, os que estão aqui e os que não estão. Oramos e te pedimos a tua confirmação destes ensinamentos, dessas palavras, que esses jovens aprendam, meu Senhor, aprendam essas lições valiosíssimas para a vida, não ficarem esperando por ninguém vir ajudá-los, não ficar na dependência, na espera de que outros virão ajudá-los, mas confiar e esperar somente em Ti e em si mesmos. Que eles não vivam nas comparações, olhando para os outros, mas olhando para frente, olhando para os seus próprios caminhos e olhando para Ti, para as Tuas palavras. E quando eles perguntarem, num momento crítico de suas vidas, Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? O que o Senhor faria em meu lugar? Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai responder, o Senhor vai dar a luz, o Senhor vai dar a direção, e eles vão ter a resposta que tanto precisam para as suas vidas. E eles vão ser diferentes de todos da sua geração. Serão luz, sim, serão luz num mundo de trevas. Meu Pai, eu oro e abençoo a todos aqueles que creem e que recebem esta oração e esta palavra com fé. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Pastor Valber, por favor. Tchau. Tchau para vocês. Tchau.